Caríssimos amigos advogadas, advogados, sejam muito bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, na pessoa do Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, por mais uma vez me proporcionar aqui a oportunidade de estar com vocês na condição de palestrante da OAB do Estado de São Paulo, da Comissão de Cultura e Eventos. Hoje, eu venho falar sobre advocacia em teletrabalho. É fundamental, é importante que nós possamos aqui reconhecer esse novo momento em que nós estamos vivendo. Nós já viemos e nós já estamos sendo preparados como advogados e advogadas a esse novo padrão de trabalho, esse novo modelo de trabalho. Por quê? Porque nós passamos ali, lembrando um pouquinho sobre a história, nós saímos das petições para as petições datilografadas, saímos depois para as petições digitadas. Então, esse já foi uma grande evolução para a advocacia como um todo. Saímos do processo físico e ingressamos no processo digital, no processo virtualizado. Começamos a realizar audiências também virtuais. E aí, logicamente, que a pandemia veio e nos colocou numa condição em que nós estávamos nos preparando, mas ainda não estávamos adaptados ou prontos para viver, então, essa advocacia em teletrabalho. Parece estranho falar em advocacia em teletrabalho, Parece estranho colocar o advogado numa condição tão distante das partes do processo, Colocar o advogado tão distante, muitas vezes, do seu próprio cliente, colocar o advogado tão distante, muitas vezes, do juiz ou do Ministério Público. Então, é importante, é fundamental que nós possamos reconhecer as mudanças que vieram e as mudanças que permanecerão para o futuro. Essa é a grande dinâmica da análise que nós estamos fazendo. Então, a partir do momento que nós observamos a advocacia em teletrabalho, nós temos que pensar na advocacia em todos os seus aspectos, em todos os seus espectros. Por quê? Porque nós temos a advocacia sendo praticada das mais diversas formas, Desde o advogado que trabalha sozinho no seu escritório, desde os grandes conglomerados advocatícios. Então, ou seja, nós temos diferentes formas de observar o exercício da advocacia, entre advogados com mais experiência, que têm menos habilidade digital, e advogados mais recentes, que já nasceram, que já cresceram, que já viveram num ambiente totalmente digitalizado. Então, esse é um aspecto também que nós devemos levar em consideração, Lembrando que, a partir do momento em que a maioria dos processos deixaram de ser físicos e passaram a ser processos digitais, muitos advogados, os mais experientes, tiveram dificuldade em se adaptar, em converter as petições em PDF, em fazer os protocolos, em fazer as distribuições. Um outro grande problema que nós enfrentamos com relação a esse mundo virtual e digitalizado é a internet. Até porque cada vez mais nós somos reféns da internet, nós dependemos da internet, e ela nem sempre corresponde às nossas expectativas. Como nós sabemos, a internet do Brasil não se compara em velocidade, em qualidade, em expansão. Está se expandindo, mas não se compara à internet que outros países já têm. Então, esse é um grande problema, Ainda fluxos de dados são muito difíceis, entre downloads, uploads, ou seja, tudo aquilo que é relativo e dependente da internet, ele é extremamente importante. Cada vez mais, como eu disse, nós somos dependentes da internet nesse mundo virtual. Pensar em teletrabalho, logicamente que é buscar uma adaptabilidade, é buscar uma adequação do efetivo trabalho da advocacia, muitas vezes fora do escritório de advocacia. Por isso que nós colocamos aí como tema advocacia em teletrabalho. Muitos advogados, de fato, tiveram que fechar os seus escritórios e foram trabalhar em suas residências. E aí surge todo o complexo e toda a dinâmica do trabalho do advogado no seu ambiente de residência, no seu domicílio. Por quê? Porque ali ele está trabalhando e às vezes ele não tem um local adequado para trabalhar na sua residência, ele não conseguiu transferir o seu escritório para a sua residência. Então, existem essas situações também, nós não devemos estar aqui, à parte desta realidade.
muitos continuaram, logicamente, com seus escritórios, muitos tiveram um plano de biossegurança para trabalhar nos seus escritórios, com seus associados, com seus estagiários, mas essa não é uma realidade dinâmica e não é uma realidade a qual se aplique a todos os profissionais, né? Nós sabemos que com a crise que se instalou sobre a nossa sociedade, seja uma crise sanitária, seja uma crise econômica, nós também tivemos reflexos com relação ao andamento dos nossos processos. O próprio judiciário trabalha também em home office ou em teletrabalho, né? E isso nós sabemos que trouxe de alguma forma também uma deficiência ao andamento dos processos, né? Logicamente que os processos hoje eles não tramitam com a mesma velocidade que tramitavam antes da pandemia. Então, todos esses aspectos refletiram diretamente na advocacia. As audiências virtuais refletiram diretamente na advocacia. Esse distanciamento entre, né, os sujeitos de direito, entre os autores e os atores aqui, né, do judiciário, eles trouxeram consequências, né? Não consigo vislumbrar, por exemplo, conforme as palavras do nosso presidente Felipe Santa Cruz, não consigo visualizar, por exemplo, o fato de que um juiz possa estar totalmente distante da sociedade, né? Não é assim que funciona o efetivo fazer justiça, né? A nossa advocacia ela é bastante interessante e é uma função essencial à guardia da sociedade, dos direitos caros e fundamentais ao cidadão. Então, sobre esse aspecto, ao ponto de que nós observamos todas essas questões, né, onde, por exemplo, aí eu sigo o exemplo do nosso presidente Caio Augusto, né, que de forma magistral conduz a advocacia do Estado de São Paulo e cada vez mais coloca a advocacia efetivamente próxima do cidadão, né, onde nós conseguimos de uma forma direta, de uma forma efetiva, fazer com que a advocacia cumpra o seu papel, né? E aqui, se me permitem também fazer a citação de dois grandes colegas, de dois grandes amigos advogados, que ocupam cargos importantes na advocacia paulista, né? Dr. Aislande Queiroga Trigo, que é o nosso secretário-geral da OAB do Estado de São Paulo, e o meu presidente da minha seccional da OAB, o Dr. Marlon, né, Livramento. Então, ou seja, é onde nós observamos que os nossos representantes da advocacia trabalham para que a advocacia seja efetivada. Um outro aspecto que nós podemos aqui comentar é sobre a importância, né, é sobre a efetividade da adaptabilidade dos advogados frente a essa nova realidade, né? Ou seja, é o fato de que, por exemplo, agora nós temos aí, né, um e-book. E esse e-book ele foi aí organizado pela secção aqui do Estado de São Paulo, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem como título a importância da publicidade e das redes sociais para a advocacia. Olha aí, né, aquilo que vem preencher o que eu já estava dizendo. Então, a necessidade de todos nós nos adaptarmos a essa nova forma de exercer a advocacia, né? Uma advocacia, não vou dizer mais fechada, pelo contrário, ela nos abriu oportunidades, ela encurtou distâncias, né? Hoje nós fazemos reuniões com os nossos clientes por teleconferência. Hoje nós atendemos e prestamos pareceres e estamos em contato com outros colegas de uma forma muito mais vivaz, de uma forma muito mais próxima do que a distância física por vezes nos impedia. Então, quando nós pensamos na advocacia em teletrabalho, o primeiro ponto que nós temos que observar é a organização. É o fato de que é uma realidade, sim, que muitos advogados tiveram que transferir o seu local de atuação profissional para as suas residências. É importante dizer também que muitas atividades advocatícias hoje nos permitem que sejam praticadas das nossas residências, seja uma audiência, seja o protocolo de uma petição. Então, hoje nós temos que buscar essa realidade. É algo que veio e não modificará e não voltará a ser como era na sua plenitude. Então, esse é um outro aspecto, né? É lembrar que essas mudanças que vieram simplesmente não vão desaparecer. Essas exigências que nos foram impostas pelo momento em que nós vivemos não vão desaparecer. É ter em consideração o fato de que a advocacia, né, e eu falo que é pela advocacia paulista, pela minha realidade,
por mais que eu advogue em outros estados também, nós temos que estar aqui totalmente adaptados a essa nossa realidade, essa nova realidade. Ou seja, uma realidade que por vezes, sim, nos transferiu dos nossos escritórios para as nossas residências, para o teletrabalho, ou seja, para esse trabalho que não é mais, por vezes, né, aqui pessoal, né? Então, tanto estamos inseridos no home office, como estamos inseridos num trabalho totalmente digital, totalmente virtualizado, num trabalho que nem sempre mais ocorre de forma física, né? Quantas vezes, às vezes, um cliente liga, olha, doutor, eu gostaria de fazer uma consulta. Olha, nós não estamos atendendo pessoalmente, né? Mas podemos fazer essa consulta, podemos fazer esse atendimento, né, virtualmente, ou seja, pelo teletrabalho. Então, esse encurtamento de distâncias é fundamental. Nós temos que nos adaptar, nós temos que estar prontos para essa nova realidade. E estar prontos para essa nova realidade, primeiro é aceitar as diferenças, é aceitar esse novo modelo de trabalho que se impôs, né? Não vou dizer que foi aceito, ele foi imposto, porque nenhum de nós desejava uma adaptação tão rápida ou adaptar-se àquilo que não foi uma opção para nós, né? Logicamente que foi uma imposição do momento pandêmico, né, que nós vivemos, do momento de criar situação de efetivo trabalho, mas também de segurança à saúde dos nossos colegas, dos nossos colaboradores, dentro daquilo que nós observamos. Então, esse teletrabalho é uma novidade, né? É uma novidade, como eu disse, nós temos que buscar uma adaptabilidade tecnológica, nós temos que primeiro aceitar essa situação e não ficar esperando que ela vá desaparecer, e não ficar esperando que ela vá mudar, mas aceitar essa nova realidade, seja pelo enfrentamento da publicidade pelas redes sociais, conforme eu já disse, esse grande projeto encabeçado pelo OAB do Estado de São Paulo, né, algo que nós temos que nos aceitar e nos permitir. Ou seja, que a advocacia de fato está em teletrabalho e permanecerá em teletrabalho. Essa é a grande realidade que não nos pode fugir à mente. Ou seja, é o fato de que as mudanças que vieram, como eu disse, elas até podem, em alguns aspectos, nós podemos no futuro voltar aí às audiências presenciais, nós podemos no futuro, por exemplo, voltar aos atendimentos no escritório, nós podemos no futuro aí, né, por mais que a advocacia seja sim uma atividade essencial, mas nós podemos voltar a uma certa convivência social. Mas não podemos esquecer que o teletrabalho vai permitir e vai continuar também para o futuro, né? Vamos dar aqui o exemplo, por exemplo, de uma audiência, de uma carta precatória em outro estado, né? Ao invés de você ter que se deslocar para essa outra localidade, nada impede que ela seja feita e continue sendo feita também aí pelas audiências virtuais. Então, alguns aspectos, né? Por exemplo, remoção e transferências de presos para serem ouvidos, para participarem de audiências. Logicamente que mantidas as prerrogativas do advogado, as garantias da ampla defesa e do contraditório, não há nenhum impedimento ao teletrabalho da advocacia, né? A questão é, na verdade, aceitar esse novo momento, como eu disse, e adaptar-se a esse novo momento, né? Ela nos traz muitos benefícios também, né? Alguns podem encontrar vários pontos negativos, eu até reconheço que eles existam, mas os benefícios se sobrepõem aos prejuízos, né? Essa é uma outra grande vertente que nós temos aqui que analisar, que a advocacia em teletrabalho ela é mais expansiva, ela não é limitada nem pelo tempo, nem pela distância. Essa é a grande vertente a qual nós estamos aqui observando. São os grandes benefícios que o teletrabalho nos traz, como reuniões, né? Como evitar grandes deslocamentos para realizar atos jurídicos. Então, isso de fato é extremamente importante. Então, o fato hoje da advocacia estar em teletrabalho é fundamental, né? Nós fomos forçados a evoluir. Não foi uma opção, como eu disse, mas nós fomos forçados a evoluir. Algo que já nos era necessário há muito tempo. Pelo tradicionalismo da nossa profissão, pelo formalismo da nossa profissão, nós ficamos muito tempo estatizados ali
e de forma estática, então, ancorados sobre preceitos antigos, né? Pouco evoluímos dentre tanto que poderíamos evoluir frente ao exercício da advocacia. E esse momento, então, e essa possibilidade do teletrabalho nos traz todas essas vantagens, né? A organização que nós temos que ter para que efetivamente possamos exercer nosso mister, a nossa missão, o nosso trabalho de forma condizente com aquilo que nós desejamos, em padrões de qualidade e eficiência, logicamente que está diretamente ligado à organização. Então, a organização é extremamente importante, seja a organização do local de trabalho, seja a organização do tempo de trabalho, porque também o tempo hoje é um grande inimigo da perfeição, né? O acúmulo de funções, a vida cotidiana e tudo aquilo que nos é imposto aí quanto a obrigações. Então, o tempo, a organização de tempo, a organização do local de trabalho, a organização para a capacitação do advogado, e aí também, né, toda essa mobilidade virtual nos traz aí então também muitos benefícios. Olhem quantos cursos, quantas palestras, quanto webinar nós podemos hoje participar e acompanhar aí, né, das nossas residências, né, dos nossos locais de trabalho. Então isso também nos aproximou, isso também trouxe a todos nós a condição de nos tornar cada vez mais capacitados, seja tecnicamente, seja logicamente em questão de conteúdo, em capacidade de aprendizado. Nós temos essa capacidade de aprendizado, nós temos essa capacidade de adaptabilidade a uma nova situação a qual nós vivemos. Então, é extremamente importante nós observarmos aqui o fato de que a advocacia em teletrabalho não foi prejudicada, mas exigiu-se, como eu disse e venho repetindo aqui, uma adaptabilidade. Nós tivemos que nos adaptar. E após essa adaptação, a coisa vai fluir, né? O nosso modo de exercício da advocacia vai fluir normalmente também, né? O que se precisa, logicamente, é que todos ali, os órgãos estatais também estejam adaptados a essa nova forma de exercício de cada uma das suas profissões e das suas atividades. E é com base nisso, então, que eu venho aqui, né, expor um pouquinho dessa experiência profissional, fazer algumas perspectivas, né, e alguns panoramas futuros aí da advocacia. Falar sobre aquilo que nós já vivemos e estamos vivenciando, isso faz parte da rotina de cada um de nós, dentre as suas dificuldades, dentre as suas facilidades, dentre os ônus e os bônus do teletrabalho para a advocacia. A grande questão aqui é buscar um prognóstico. A grande questão aqui é olhar para o futuro, né? Porque o passado já foi, o hoje é agora, e o que importa para nós então é o futuro. O futuro ele nos reserva cada vez mais essa posição de enfrentamento às oposições. O que significa isso? Significa que nós temos cada vez mais condição de nos opor, né, e de criar facilitadores aí entre aquilo que impedia a advocacia de expandir. Então hoje a questão do tempo, a questão da distância, a questão de todos os entraves aí que não nos aproximavam dos nossos clientes, que não nos aproximavam dos nossos pares. Então é extremamente importante olhar para o futuro sobre a perspectiva e a ótica de que o teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, né? De que o teletrabalho para a advocacia é algo extremamente importante, é algo que também gera para o advogado, para a advogada, a melhor qualidade de vida. Coloca o profissional mais próximo dos seus familiares, né? Você consegue, por exemplo, almoçar na sua residência, almoçar com seus filhos, com a sua esposa e vice-versa. Você consegue, por exemplo, ter momentos de descanso entre a sua jornada de trabalho, né? Você consegue ter uma melhor qualidade de vida. Mas é o que eu disse, para que tudo isso flua de forma onde um não prejudique o outro, deve haver ali uma organização para a convivência familiar, uma organização para com a saúde do advogado. Nós não podemos aqui perder o foco também de que olhar positivamente para o fato em que o advogado em teletrabalho ele pode ter uma condição melhor de vida, e isso eu digo, uma condição melhor de saúde mental e física
para o trabalho. Então, esse é um outro aspecto também da qual é extremamente importante nós observarmos que a advocacia em teletrabalho veio contribuir e colaborar para a advocacia paulista e advocacia nacional. Eu, aqui, pessoal, já caminhando para o final do nosso bate-papo, né, eu digo que a advocacia em teletrabalho ela é muito mais positiva do que negativa. Ela tem muito mais bônus do que ônus. Ela traz ao advogado uma condição muito mais propícia para exercer a advocacia com qualidade, uma advocacia moderna, uma advocacia muito mais próxima dos anseios sociais, muito mais próxima dos anseios profissionais. E com isso, aqui eu me despeço. Agradeço a todos vocês pela presença, agradeço mais uma vez à Comissão de Cultura e Eventos da OAB do Estado de São Paulo por me permitir estar aqui. Um forte abraço a todos, né? E que em breve possamos, com certeza, conviver mais próximos, estarmos mais juntos. Muita saúde a todos.